Como saber se você está em trabalho de parto? Bom, essa pergunta é uma das perguntas mais frequentes, obviamente, principalmente no final da gravidez, até pela ocorrência das contrações de Braxton Hicks. Então, essas contrações chamadas de Braxton Hicks, elas são contrações fugazes, rápidas, que muitas vezes têm a ver com esforço físico ou com a movimentação do bebê, mas não caracterizam o trabalho de parto. O trabalho de parto ele é considerado uma síndrome e, como síndrome, ela vai ter alguns sinais e sintomas e o principal sintoma é a dor. A dor, ela na verdade é caracterizada pela ocorrência de pelo menos 2 contrações de 30 segundos em 10 minutos. Então, se eu tivesse que resumir esse vídeo, a contratilidade uterina no trabalho de parto é caracterizada literalmente por esse aspecto. 2 contrações de 30 segundos em 10 minutos. Ah, mas eu estou em dúvida, está tendo uma contração, está tendo 3 contrações, marque 10 minutos. O trabalho de parto, ele é um trabalho de parto em geral, ele é progressivo, as dores elas se intensificam e ele é um trabalho de parto que geralmente ele é rítmico. Você não vai ter 2 contrações agora e 10 minutos depois você não vai ter. Geralmente essas contrações elas permanecem ou até aumentam a intensidade. Mas é uma caracterização inicial do trabalho de parto. No final do trabalho de parto, próximo da expulsão do bebê, do parto propriamente dito, a dor ela é muito mais intensa, as contrações são muito mais frequentes. Então, a ocorrência dessas dores, 2 contrações de 30 segundos em 10 minutos, não é exatamente o motivo para você procurar a emergência obstétrica. É só você ter noção de que você pode estar em trabalho de parto e prestar atenção em outras alterações que podem ocorrer. Uma das principais alterações que ocorrem no trabalho de parto é a eliminação do tampão mucoso. E essa eliminação do tampão mucoso pode ocorrer dias, às vezes até semanas, antes do trabalho de parto propriamente dito. O tampão mucoso, na verdade, ele representa o conteúdo dentro do colo uterino, a secreção dentro do colo uterino, em que muitas vezes o bebê ele se encaixa no colo, ele pressiona o colo e aí esse colo ele vai eliminar esse conteúdo cervical, esse conteúdo mucoso. Muitas vezes ele começa amarelado, outras vezes ele acaba sendo de coloração marrom ou mesmo um conteúdo sanguinolento e com muco, um sangue meio amarelado. Então, o tampão mucoso ele é um sinal muito discreto do trabalho de parto. Ele não caracteriza o trabalho de parto propriamente dito, mas as modificações cervicais, quais sejam a dilatação, o apagamento ou esvaecimento, o colo ele fica mais curtinho, o amolecimento do colo uterino e até a mudança na posição do colo, que em geral ele tem uma posição mais posterior, como se fossem meus dedos representando o colo. E aí ele vai tendo uma posição mais anterior em direção ao canal vaginal, também são os principais sinais na modificação cervical. E realmente esses sinais eles são identificados através do exame vaginal. Então, se você vai procurar uma urgência obstétrica, o médico obstetra que estiver lá de plantão, ou enfermeira obstétrica, se você estiver no centro de parto normal, ele vai realizar o toque vaginal para verificar se existem essas alterações. Um outro sinal do trabalho de parto é a perda de líquido amniótico. A perda de líquido amniótico também não é um motivo para você procurar a maternidade de emergência, principalmente se esse líquido amniótico for claro, do tipo água de coco. A perda de líquido amniótico que preocupa mais os obstetras, que os profissionais que assistem ao parto, é quando você tem a perda de líquido caracterizado por uma intensidade de dor muito maior, porque aí pode ser que você realmente esteja num trabalho de parto mais avançado. Mas a perda de líquido amniótico, você pode até esperar em torno de 1 hora, se a coloração for de coloração clara ou do tipo água de coco, você pode até esperar 1 hora, se não tiver dor, para ver se você acaba desencadeando o trabalho de parto. Do contrário, se realmente a coloração não for do tipo água de coco, for uma coloração mais esverdeada, aí sim é motivo para você procurar o atendimento obstétrico de urgência. Mas enfim,
nós caracterizamos bem aí o trabalho de parto, só para dar uma resumida. O trabalho de parto ele é uma síndrome que vai se caracterizar pela dor, a contratilidade uterina, pelas alterações no colo uterino, que é averiguado pelo toque vaginal, e até também pela perda de líquido vaginal, que significa esse bebê pressionando, se encaixando e descendo no canal do parto, pressionando a bolsa amniótica, que em determinado momento ela pode se romper. Então, eu espero que você tenha compreendido os principais sinais de trabalho de parto. E o mais interessante é que se você está em dúvida se está em trabalho de parto, isso acontece. Eu me lembro demais, um grande obstetra amigo meu, quantas vezes ele foi com a esposa na triagem obstétrica, esperando ela entrar em trabalho de parto e achando que ela já estava em trabalho de parto antes da hora e não estava. Isso acontece, é muito comum nas maternidades. Inclusive, existe uma recomendação de, se por acaso você tiver com dor e ainda não tiver dilatação, você pode até aguardar algumas horas para ver se esse trabalho de parto ele é desencadeado. Do contrário, você pode ficar de repouso e aguardar algum outro sinal do trabalho de parto. Então, é isso. Espero que agora você compreenda um pouco mais sobre o trabalho de parto. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Isso vai ajudar com que eu possa gravar mais vídeos de qualidade. Marque as pessoas que podem se beneficiar com essa informação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.